Olá, paz e graça. Vamos para mais um encontro. Mães que oram, mães de joelhos, filhos de pé. Nós vamos refletir sobre um versículo que está lá em Filipenses 3:1. Ele diz: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. É Paulo falando à igreja, a igreja de Cristo, que eram as pessoas que se reuniam, não em um templo religioso, mas aqueles que seguiam a Cristo e que se reuniam para adorar, louvar a Deus. E esta carta ela foi escrita para a primeira igreja fundada na Europa. Paulo foi para lá em resposta a uma visão e um apelo. Lá em Atos 16 está o apelo, diz: passa a Macedônia e ajuda-nos. São os cristãos pedindo a Paulo ajuda para a igreja que ali estava se formando. E nesta carta, Paulo diz aos cristãos que sobre a importância da alegria em Cristo. O segredo da alegria é estar em Cristo. Porque se nós estamos em Cristo, com certeza, a alegria ela virá. Não essa alegria que nós conhecemos, que às vezes é euforia, às vezes é uma alegria efêmera de algo que a gente vive aqui na Terra. Não, essa alegria que Paulo fala é a alegria que ela traz paz, ela traz uma harmonia interior. Ela é algo que nasce de dentro para fora e ela independe de algo externo. Quando nós paramos lá em Gênesis, que Deus fala assim: façamos o homem conforme sua imagem e semelhança, eu fico pensando, Deus é harmonia, Deus, ele é paz, Deus é amor, Deus é uma alegria genuína. E é esta alegria que Paulo fala, alegria que está inerente em nós, desde a nossa criação. E Paulo, quando ele fala, quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos, alegrai-vos, ele faz uma pausa, porque aqui na Terra não dá para encontrar uma palavra, um comparativo com esta alegria que Paulo está falando e esta alegria que Paulo vivia, né? Paulo está procurando uma palavra melhor, mas ali parece que ele não consegue encontrar no vocabulário humano. Então ele termina: outra vez eu digo, bem simplesmente, alegrai-vos, isto é o bastante.
E essa alegria que Paulo diz, é aquela alegria, essa paz, essa harmonia, que ela nasce, que ela é sentida em meio às dificuldades. Não importa o que venha, como venha. Se estivermos em Cristo e buscarmos em Cristo, nós sentiremos sim uma melancolia. Nós somos humanos. Mas também nós sentiremos uma paz, uma serenidade, uma fortaleza e a certeza de que Deus, de que Jesus está ali, está no controle de tudo, está conosco e que vai dar tudo certo, que tudo que acontece são propósitos de Deus na nossa vida, são para os nossos aprimoramentos, para o nosso conhecimento. Uma vez, há muitos anos atrás, eu ouvi uma frase que marcou a minha vida e que eu a trago para a minha vida. Por que rimar amor e dor? E aí, com o decorrer dos anos, eu fiquei pensando, por que também rimar crescimento com sofrimento? Nós podemos crescer sem sofrer. Nós podemos amar sem sentir dor. Dor de alma que eu estou dizendo. Porque nós podemos, devemos e buscaremos sempre a alegria que vem do céu, a paz que excede a todo conhecimento. Eu ali fico pensando em Paulo, com Silas na prisão. Paulo, enquanto ele escrevia essa carta, ele estava na prisão, acorrentado a um soldado romano. Ele estava todo, mas todo ferido fisicamente, todo machucado. Ele tinha apanhado muito, ele tinha sido surrado. E Paulo estava ali, na prisão, com o corpo quebrado, preso, mas o coração de Paulo estava livre, porque o coração dele estava em Jesus, em Cristo. E Paulo e Silas cantam neste instante, louvando ao Senhor. Costas feridas, sangrando, acorrentado, tinha sido humilhado, enxovalhado, mas ele estava ali, escrevendo uma carta, dizendo a irmãos que estavam lá fora, livres, alegrai-vos, alegrai-vos no Senhor. Cristo é o segredo desta alegria. E ali, naquele momento em que Paulo está preso, sofrendo dores físicas, ele usa esse momento e começa a divulgar o Evangelho no seu testemunho. Eu tenho certeza que o louvor de Paulo e Silas, ele alcançou mais vidas do que
um mês inteiro de evangelismo com versículos, parábolas, teologias. É o testemunho vivo do Cristo em Paulo. É Cristo sendo vivido. Alegria no Senhor é a vossa força. São palavras de Paulo nessa carta. Alegria, regozijo. Paulo repete essa palavra várias, inúmeras vezes. Quando nós não nos alegramos, em alguma situação difícil, em algum desafio de fé, porque tudo é desafio de fé. Tudo é um desafio de até onde vai a sua dependência e sua fé em Deus. Nós estamos deixando de cumprir algo que Jesus nos pede, nos manda. Jesus diz: neste mundo tereis aflição. Tende bom ânimo. A alegria, ela expulsa. Olha, a alegria, ela expulsa a discórdia. Ela é socorro em meio à tribulação. A alegria, esta alegria, ela expulsa o desespero. A alegria é um agente de mudança em nossos corações. A alegria, ela deve ser um reagente em toda e qualquer situação. Voltando a dizer, não é essa alegria que o mundo fala, conhece, não é essa não. Paulo está escrevendo sobre a alegria, sobre serenidade, dependência, fé. Isto é essa alegria que Paulo fala, a paz interior, aquela que nasce aqui, ó. Pode acontecer o que for, mas eu estou em paz com Cristo Jesus. Ele está ali, acorrentado na prisão, mas o coração está leve. As palavras de Paulo vêm de um coração que está leve. E é isso que nós precisamos buscar em todos os momentos de nossas vidas, mas principalmente nos momentos de desafio, de tribulação, de dificuldade, leveza de alma. Paulo menciona o nome de Cristo cerca de 40 vezes nessa pequena carta. 40 vezes. Nela, Paulo, ele repete coisas maravilhosas acerca de Cristo, da vida cristã. Vale a pena ir lá em Filipenses e sorver deste ensinamento de Paulo e absorver. Nós necessitamos fazer como Paulo. Nós precisamos trazer Cristo para que a nossa vida seja purificada. Para que nós alcancemos progresso. Progresso que eu digo
é crescimento espiritual. Cristo, ele precisa ser a nossa alegria, a nossa confiança, o alvo da nossa vida. Paulo nos fala com triunfo, Paulo nos fala com leveza das suas circunstâncias difíceis, graças à sua confiança em Cristo. Paulo, ele se denominava servo. Servo realmente no sentido de escravo. Se nós pegarmos todos os livros de Paulo, que fala sobre Paulo, nós vamos ver que ele fala, eu sou o seu servo, eu sou o seu escravo. Mas não escravo da forma que nós conhecemos, mas escravo em dizer, o Senhor é soberano em mim. A minha vontade nunca prevalece. É sempre a vontade do Senhor. Paulo foi liberto. E Paulo decidiu, trazia o desejo, trazia uma força, uma vontade tão grande de servir a Cristo enquanto vivesse. Paulo se sentia tanto quanto servo, como ele diz assim, Paulo, ele se denominando Paulo, servo de Jesus Cristo. E foi uma das razões dele dizer, para mim, o viver é Cristo. Porque chega um momento que nós devemos nos posicionar e vivermos Cristo em todos os momentos, em todas as situações, circunstâncias, locais, não importa, é viver Cristo. Quando Paulo começa as suas cartas, colocando o seu nome, isso é muito sensato e muito sábio. Porque a primeira coisa que nós queremos saber quando recebemos uma carta é quem nos enviou. Quem é o remetente? E aí eu fico aqui imaginando, se eu escrevo uma carta para você, eu sou responsável por aquilo que está escrito. Eu preciso responder por aquilo que eu escrevi. Então, Paulo toma para si a responsabilidade quando ele diz assim, olha, sou eu, Paulo, servo de Cristo. Não é o Paulo, homem, não é o Paulo, cidadão, é o Paulo, servo de Cristo. Olha a responsabilidade que Paulo trazia para si ao escrever essas cartas. Paulo na prisão foi surrado, com dor, acorrentado ali no soldado romano, mas Paulo orava por seus amigos. Paulo orava pelas pessoas. Por quê? Porque Paulo sentia na oração uma alegria. Orar é uma alegria. Orar por alguém. Eu ouço às vezes assim, orar pelos outros é uma obrigação do cristão. Não, orar pelo outro é uma alegria. Orar para si
é dependência. Orar louvando, engrandecendo, reverenciando e adorando o nome do Senhor é gratidão. Orar é o maior gesto de amor que nós podemos fazer pelo outro. Mas é a maior forma de trazer alegria para os nossos corações. Já pensou, todo momento você está ali conversando com Jesus, não importa como, se você está pedindo para alguém, se você está agradecendo, se você está pedindo para você, mas você está conversando com Jesus. Se é bom conversar com um amigo que a gente ama, você imagina conversar com Jesus. Orar é conversar com Jesus, é conversar com Deus. É uma honra, é um privilégio. O povo vinha ouvir Paulo orar. O povo vinha ouvir Paulo pregar. Os guardas romanos, eles ficaram tão interessados no evangelho que os guardas que guardavam, prenderam Paulo na prisão. Eles saíram falando do evangelho por toda parte. Mas de qual evangelho? Do evangelho que Paulo pregava verbalmente, ou o que mais impressionou foi o testemunho de Cristo e do evangelho vivido por Paulo. Este é o evangelho. Este é o evangelho. Muitos encontraram no testemunho de Paulo coragem para pregar, para levar o evangelho, para dar testemunho. Tantos outros encontraram o Cristo de Paulo. E é verdade. Às vezes a gente fala assim, eu vou dar um exemplo. Tem uma senhorinha de 81 anos que eu a tenho como uma avó. E ela tem um testemunho, ela tem testemunhos de muita fé, muito fortes. E eu falava assim, eu quero viver o Cristo que a dona Marinete, que a vovó Marinete vive. Eu quero viver o Cristo da tia Ilka, que era uma senhorinha também, de muita fé, que vivia Cristo. Eu quero viver o Cristo que a minha vovó Elvira viveu. Então, o nosso testemunho de vida faz com que as pessoas queiram viver este Cristo que nós vivemos. A grande importância, grande poder no testemunho de um cristão. Nós precisamos mais testemunhar o que Deus faz nas nossas vidas, as maravilhas. Salmo 45, são tantas as maravilhas que o Senhor tem feito em nossas vidas, que mesmo se quiséssemos, nós não teríamos como contá-las, tão grandes em numeração. De 10 leprosos, quantos voltaram para contar? Conte, dê os seus testemunhos, ore, peça, mas conte, testemunhe, porque existem outras pessoas passando pelo mesmo que você passou e recebeu, necessitando do seu testemunho para dizer, não, Deus fez com ele vai fazer comigo.
para reavivar a fé e a esperança das pessoas. O testemunho é muito importante. O testemunho muda vidas. Conte os milagres que Deus tem feito. Para estimular a fé do outro, para despertar a fé no outro. Paulo diz, portanto, para mim viver é Cristo. Você pode dizer isso? Eu posso. Cristo é tudo para você. O seu alvo e propósito é Cristo em qualquer circunstância de sua vida. O seu alvo e propósito é glorificá-lo. Quais são as ambições dos homens na Terra? O homem de negócio, ele, usando a frase, de Paulo, para mim o viver é ganhar dinheiro, Homens de negócios ambiciosos, que eu digo. O do intelectual, para mim viver é saber. O do militar para mim viver é ter vitória, ganhar batalhas. E para mim, para você, o que é viver? O que é viver? Viver para mim, eu, Célia, é Cristo. Minha vida sem sentido, assim, ela perde todo o sentido se eu não buscar viver Cristo todos os dias. Viver Cristo. Viver Cristo é viver a alegria que vem de Cristo. Não importa a circunstância, a situação. Cristo, ele tem que vir antes de tudo e depois de tudo, Cristo sempre. Devemos sempre ter em mente o exemplo, os ensinamentos de Jesus. Paulo diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo. Ah, mas eu sou pecador, eu sou inferior, eu sou fraco. Tá, mas é quando eu estou fraco que sou forte. Porque é quando eu estou fraco é que eu devo mais buscar a Cristo. E eu sei que quando eu estou fraco, ele não espera nem eu buscar, ele já chega. Agora resta saber se você quer sentar nesse colo, ter esse aconchego. Ter o exemplo de Cristo que esqueceu de si. Cristo não parou ali para lamentar aquela cruz. Cristo não parou para lamentar os cravos. Não. Cristo olhou para as cruzes do lado. Cristo falou com os ladrões ali do lado. Porque ele, naquele momento, vivia a alegria de Deus. Paulo, ele não é só prático. Paulo é uma pessoa muito prática, mas ele é profundo. Ele nunca, quem lê os livros de Paulo, ele nunca vai nos deixar nas nuvens. Oh, nossa,
naquele deslumbre. Não, Paulo nos mostra o seguinte: servir a Cristo não é fácil. Servir a Cristo depende de muita fé, muito amor, muita dependência em Deus, perseverança e coragem. Paulo, ele nunca separa o conhecimento do Evangelho, a teoria da ação. Paulo é o Evangelho, a Bíblia. Quando eu falo de evangelhos, estou falando ali do Novo Testamento. E a ação. A doutrina. Agora eu estou falando de doutrina, de igreja, de teoria, de teologias. Ela, sem vida prática, ela tem muito pouco valor. Ela tem valor de conhecimento. Nós precisamos trazer para nós o Evangelho praticado, testemunhado. Cristo, alegria. Lá em Filipenses 4 diz, 4:5, alegrai-vos sempre no Senhor. Novamente, na mesma carta, Paulo diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Maranata. Se Deus me chamar, te chamar amanhã, ou se Jesus chegar amanhã, e aí? Cristo em nós, a todo momento, a todo instante. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Paulo ora para que o cristão tenha alegria todo o tempo e não se aflija nas preocupações. E é isso que nós precisamos fazer. É buscar, é orar por essa alegria genuína, para que nós não andemos ansiosos por coisa alguma. Nós devemos orar por todas as coisas. A oração da fé deve ser uma oração de gratidão em todos os momentos, porque só a fé sabe quanto deve a Deus. A tudo dai graça. Só a fé que nós temos em Deus é capaz de nos mostrar o quanto Deus faz por nós. Coloque suas orações na mão de Deus e deixa lá. Deixa as orações lá. Você já não colocou? Já não pediu? Comece a agradecer pelo milagre, pela resposta. Eu sempre digo que nós parecemos crianças quando oramos. Crianças soltando pipa. Nós pegamos a pipa, a linha é a oração. A pipa são os pedidos. E nós ficamos aqui, com a linha na mão. Aí vem um vento. A gente fala assim, Senhor, cura meu filho. Cura meu filho. Ele está doente. A linha foi a oração. A pipa está lá, que é a doença do filho que vai ser curada. De repente, o filho tosse e dá uma febre. Nós pegamos a linha e
Nossa, Senhor, cura. Meu Deus, ele está com febre. Meu Deus, ele está passando mal. Peraí, mas você não entregou? Você não pediu? Solta a linha. Solta a pipa. Deixa ela solta no vento do Espírito, que Deus vai fazer na hora, no tempo certo. Descansa no Senhor. Senhor, eu te pedi, meu filho está com febre, meu filho está doente, mas Senhor, eu confio em ti. Eu te pedi. E a tudo eu darei graça, Senhor, porque eu sei que o melhor o Senhor já preparou para mim e para o meu filho. Solta a pipa. Não fica com a linha na mão, conforme o vento da dificuldade vem, não. Orou, pediu, entregou, agradeceu, esperou. Com certeza que irá acontecer. Nós, com certeza, se fizermos isso, se vivermos Cristo, a paz de Deus guardará o nosso coração, a nossa mente. Nós teremos pensamentos que orientarão as nossas vidas. O Espírito Santo terá liberdade dentro da nossa casa, dentro da nossa casa mental, dentro do nosso coração. Jesus terá liberdade nas nossas vidas, porque não adianta eu falar assim, olha, eu vou te entregar um carro para você dirigir, mas a minha mão vai estar na direção também. Eu falo assim, eu já vi tocar piano a 4 mãos, tocar violão a 4 mãos, fazer comida a 4 mãos, mas dirigir carro a 4 mãos eu nunca vi. E é isso que nós fazemos com Deus. Nós pegamos a nossa vida, que é o carro, colocamos na mão de Deus e ao invés de sentar como passageiro e apreciar a paisagem, não, nós ficamos ali com a mão no volante, mudando a direção que Deus está dando. E aí? Vamos tirar a mão do volante? Os pensamentos, o amor, a fé, a dependência, o tudo da graça, o viver em Cristo traz paz ao coração. E tudo se torna verdadeiro. Tudo se torna justo, puro. Tudo se torna alegre em Cristo Jesus. A nossa alegria, ela vem do céu. A nossa paz, ela é aquela que excede a todo conhecimento. E que possamos viver. Alegrai-vos, alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos, alegrai-vos, porque Cristo vive em nós.
reflita um pouquinho. Reflitamos e busquemos esta alegria genuína que está aqui, ó, porque Cristo habita em nós. Viver em Cristo, na dependência de Cristo, entregar a Cristo. Solte a linha da sua pipa, tire a mão do volante, porque você entregou sua vida, a de sua família, para Deus dirigir. Deixa Ele dirigir. Ele sabe o caminho e vai te levar para lugares lindos, lindos. Aprecie a paisagem e descanse em Cristo. Amém?